Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. Hoje quero conversar com vocês, acerca da potência em homeopatia. Esse é um tema bem difícil, tá? É bem complexo mesmo, porque o termo já não ajuda muito, né? O termo potência, né? Que basicamente, tá? É aquele número na frente do nome do remédio homeopático, tá? Então você tem lá arsênico, 6, 12, 15, 25, 30, 60, 200, 1000, aí vai, tá? Esse número, né, na frente, na nomenclatura, isso é a potência, né? Isso é a potência do medicamento homeopático. Então esse já é um termo que meio que influi, né, algumas ideias um pouco já erradas. Ah, então é potência, então quanto mais, né, quanto maior, então mais forte a potência, então é uma questão de fortaleza, né? Então, se eu pegar um lá no 1000, por exemplo, nossa, vai ser um remédio super forte, vai ser aquele remédio mais fortificado, né? Então, é com uma potência maior, né? Então a gente às vezes fala e usa, né, essas nomenclaturas, esse termo, ah, não, a potência maior, né, por exemplo, ah, então vamos dar uma potência maior. Então você fala, poxa, então vai ser um remédio mais forte, vai ser isso, né? Vai ser numa força maior esse medicamento, por aí vai. É, é por isso que eu sempre, às vezes, né, principalmente com os pacientes, eu nunca falo potência maior, menor. Eu sempre falo uma potência diferente, porque isso ajuda a não criar, né, certas ideias que são incorretas, né, que estão erradas e que podem pensar, nossa, então ele vai me dar uma coisa mais forte, né, uma coisa mais fraca, né. Então, é complicado por conta disso. Ah, e o medicamento homeopático, pessoal, ele necessita de uma potência, tá? Por que que eu falo isso? Porque aqui na farmácia, muitas vezes a gente recebe, né? A pessoa, ah, olha, eu queria o arsênico, né? Eu queria o licopódio, eu queria a pulsatilha, eu queria o nus vomica. E você fala, tá, tudo bem, mas qual potência? Ah, mas isso importa, tal? Na verdade, na verdade, não é que só importa, é que na verdade eu só consigo fazer esse medicamento se eu souber a potência. Não tem como eu, né? Não tem como fazer a luz vômica ou arsênico. Por quê? Porque faz parte, né? Uma coisa integrante da medicação homeopática, saber a potência para saber até como, né? Até onde eu vou elevar esse medicamento, até como eu vou fazer esse medicamento. Porque basicamente, pessoal, a potência é a quantidade de dinamizações e diluições que eu vou fazer, tá? Então, é a quantidade de diluições junto com as sucções, né, que é o processo de dinamização do remédio homeopático, a gente já conversou em outros vídeos aqui, ou seja, é todo o processo farmacotécnico, né, toda a técnica que eu vou utilizar para fazer o homeopático. Então, se eu não souber a potência, né, não dá para fazer o remédio. Então, não é que é um adendo, não é uma característica a mais, não. É parte integrante do medicamento, né? Isso é tão assim, é tão parte do remédio que a gente até brinca, né? Às vezes que é outra medicação. Nusvômica na 6 é totalmente diferente de um Nusvômica na 30, que é totalmente diferente de um Nusvômica na 200. Ah, então eles vão fazer coisas diferentes? Em tese, sim, mais ou menos. Isso é um ponto que a gente ainda está estudando muito, né? A medicação homeopática, na verdade, é algo que é um objeto de estudo ainda muito, assim, que a gente ainda tem que descobrir muita coisa, a gente está tudo no início ainda, tá? E essa questão de potência ainda mais, né? A gente não consegue ainda ter uma noção do que cada potência faz e o que faz em cada remédio, e isso é algo assim muito ainda lá na frente que a gente vai conseguir desvendar mesmo. Mas, então quando eu vou subir lá, tipo, ele está na 6 e eu vou jogar na 200, ele vai ficar mais forte? Então essa é uma dúvida muito recorrente, né? Ah, olha, qual que é a diferença, né, da 6CH, da 30 e a 200CH, né? O que muda dentro delas?
Bom, basicamente, né, assim, muito certamente muda a quantidade, né, o método, não o método em si, mas a quantidade de técnica, né, homeopática que eu vou ter que usar para fazer essa medicação. Ou seja, a farmacotécnica vai ser maior no medicamento que eu tenho que eu vou fazer na 200-CH. Por quê? Porque na 200 ele vai passar por 200 diluições e sucções, tá? Aqui, pessoal, pensando, tá, na metodologia clássica, que é o centesimal hahnemanniano, que é o CH, tá? O CH é basicamente essa metodologia inicial, né, que foi a fundada por Hahnemann, que foi a que o Hahnemann trouxe para a gente mesmo, e ela é a primeira, ela é tradicional. Então, o CH é isso, é centesimal hahnemanniano, tá? Então, a gente divide, né, a diluição, ela é uma diluição de 1 para 100 em cada potência, tá? E a gente faz as sucções, né, o choque molecular, a dinamização 100 vezes em cada potência. Ou seja, em cada potência eu preciso passar a medicação por todo esse processo. Então, se eu faço ele na 200, eu vou passar 200 vezes isso, né? Vou fazer isso 200 vezes. Então, o que muda de pronto, né? De pronto é isso, é o número, né? É a quantidade de dinamizações, diluições que eu vou fazer. Mas e na prática, né? O que ele vai fazer na prática? Aí entra a questão, né? Aí entra o abismo, né? Que a gente tem aí ainda né, de não saber exatamente o que cada potência faz. O que a gente tem certeza absoluta é que uma é diferente da outra, tá? É que não é tipo assim, a mesma coisa e dane-se, né? Não tem diferença tomar ele na 6 e na 200. Não, isso a gente tem certeza, tá? Realmente, eles geram resultados, né? Geram respostas pelo organismo que são diferentes, tá? Isso nós já temos muitos estudos que mostram que existe uma resposta diferente de uma potência para outra, até mesmo de uma potência do lado da outra, tipo 6 e 7, 9, por exemplo, já são a resposta muitas vezes já é totalmente diferente, assim, totalmente mesmo, às vezes até oposta, tá? Então isso é como eu falei, é um abismo, tá? É um campo ainda de estudo aí gigantesco, tá? Sério mesmo. Isso daí ainda, quando a gente para olhar os artigos, os estudos que já foram feitos, né? A gente percebe e fala, nossa, isso aqui ainda tem muito pano para manga, né? Porque é isso mesmo, tá? A gente não tem exatamente um detalhe, falar, não, nessa potência ele vai ativar isso e aquilo outro, ele vai causar uma reação assim, assim, assado. Isso realmente nós não, assim, um ou outro medicamento, que foi feito um ou outro teste, coisas muito pequenas ainda, né? Mas a gente já tem uma noção de que muda, né? A reação realmente muda. E isso faz todo sentido, né? Uma vez que se a gente vai mudando, vai alterando a estrutura molecular daquele conjunto, né, do solvente, do soluto e da substância ativa, uma vez que a gente vai mudando essa, esse rearranjo molecular a cada dinamização, obviamente que em dinamizações diferentes a gente vai ter uma molécula diferente e isso vai um arranjo diferente de moléculas, isso vai gerar efeitos, né, uma reação a essa substância que é diferente, tá bom? Mas fica mais forte, né? Porque aí essa é a dúvida central, né? Hum, então, aí que tá. A gente não consegue usar muito essa nomenclatura para definir o que acontece. Eu não gosto, pelo menos, tá? Porque não é que fica mais forte, né? Porque, principalmente, o que é mais forte, né? Você está falando de um efeito, por exemplo, aqui, pessoal, como eu já falei em outros vídeos, tá? A gente tem que limpar a nossa mente das concepções alopáticas, tá? Aqui a gente não está falando de concentração de remédio, tá? É diferente de tipo você tomar uma dipirona de 500 e uma de 1 grama, tá? De 500 miligramas, né, e uma outra de 1 grama.
Obviamente que a de 1 grama vai fazer a dor passar mais rápido, ou vai atingir, ou vai conseguir melhorar uma dor que é muito mais forte, tá? Por quê? Porque tem mais. Então, assim, a analopatia é uma coisa muito simples, muito básica, né? Tipo, quanto mais, eu vou ter mais reação. Bom, tem outras questões aí, mas no básico é isso, tá? Mas quanto mais, eu vou ter uma reação maior, tá? Uma reação primária, tá? É importante lembrar isso, tá? Aqui entra uma questão muito complicada, porque na homeopatia a gente lida, na verdade, com uma questão secundária, um efeito secundário que a gente chama de reacional, na verdade, que é a reação do organismo ao remédio, tá? É meio que dessa forma que a gente trabalha na homeopatia. Não é muito a medicação homeopática que na sua ação primária no organismo que vai gerar o efeito. É mais a sua reação, né? Mais a reação que o organismo tem a essa substância que vai trazer o resultado, tá? É claro que a gente tem aí, né, principalmente nas potências mais baixas, uma reação primária, que é da medicação, mas a homeopatia em geral trabalha mais com a reação. O organismo reagindo é isso que faz arrumar as coisas, né? É isso que traz o efeito para o organismo, tá? É por isso que a gente fala sempre, né, que é o organismo que trata, né? É a própria pessoa que trata a si mesma, porque é mais por uma reação do organismo à medicação, tá? Então, aqui a gente não pode pensar em termos alopáticos, tá? A gente não pode ter essas concepções na mente quando a gente fala de potência, porque quando a gente está falando de potências, como vocês imaginam pela minha explicação inicial, a gente está falando de diluições, de dinamizações, ou seja, a gente está falando de uma diminuição da concentração da medicação. A gente não está falando de um aumento da concentração do remédio. A gente está falando de uma diminuição da concentração do remédio. Logo, os efeitos primários, os efeitos ali iniciais, que é a própria droga agindo no organismo, vão ser menores, tá? E o que vai aumentar? Os efeitos de reação do organismo, tá? Então, assim, quanto maior a potência, menos quantidade ativa do medicamento em si a gente tem. Então, quanto mais a gente sobe a potência, menos quantidade de remédio ativo, né, natural, a gente tem. Substância in natura a gente tem, tá? E mais a gente vai ter ali um solvente mais que interage mais com essa medicação e que vai causar mais choque molecular e que vai fazer um rearranjo molecular diferente, tá? Então, aqui, nesse ponto, a gente não trata de uma questão de concentração, a gente trata de uma questão de qualidade da medicação, tá? Até por isso que para que vocês compreendam um pouco melhor, tem um vídeo que eu fiz que fala que a homeopatia, né? Como é que é o termo? Eu acho que o título está como Homeopatia, Medicina Qualitativa, acho que é alguma coisa assim, terapêutica qualitativa, que aí vai explicar um pouco disso, tá? A gente aqui está lidando mais com uma questão da qualidade do remédio, da qualidade dessa estrutura molecular do remédio, e não do quanto que eu tenho dele em si, quantitativamente, tá bom? É por isso que, para explicar a questão de potência, eu prefiro explicar de uma forma a relacionar com o paciente, tá? Quando a gente relaciona com o paciente, fica mais fácil de entender um pouco o que a gente quer dizer com essa subida ou descida de potência, maior, menor, tá bom? Então, o que eu falo geralmente? Olha, a gente sobe cada vez mais a potência quando, né, mediante a semelhança, ou um termo melhor, tá? A homeopaticidade que esse remédio tem com o paciente, tá? Vamos na prática, então. O arsênico é um medicamento para, assim,
Mas é um medicamento muito utilizado para diarreias, por exemplo, né? Casos agudos de diarreia, de infecções, né, intestinais e tudo mais. Beleza, tá ótimo. Isso é no raso, tá? Ah, eu estou com uma diarreia muito forte, né? Estou com uma diarreia muito mal cheirosa, está muito forte, está incessante, tudo mais, estou passando muito mal. Beleza. Se eu tenho só isso de informação, se o que eu uso para escolher o medicamento para esse paciente são só essas informações que eu acabei de falar, então eu vou dar um arsênico na 6CH. Por quê? Porque na 6, como ela é uma potência baixa, eu tenho ainda uma quantidade ali, entre aspas, tá, um pouco mais elevada de remédio in natura, tá? Um pouco da substância in natura. Ela é uma potência ainda muito baixa. Por que eu vou dar na 6? Porque as características do remédio com as do paciente são muito pequenas, é muita pouca informação para eu escolher esse remédio para essa pessoa. Ah, é só diarreia? É uma diarreia muito forte, tá passando muito mal. É só isso que você tem para me dar? É, então você vai tomar arsênico na 6CH. Tá? Aí agora vocês vão entender melhor. Quando que eu vou dar para uma diarreia, para um problema de diarreia, por exemplo, a 30 ou a 200 CH do arsênico? O paciente chega e fala assim: olha, eu tô com uma diarreia muito forte, cara. Nossa, é uma diarreia complicada. E você acredita que toda noite eu acordo ali da 1 ou até as 3 da manhã, em algum momento ali eu acordo, ou então ele fala assim: olha, sempre às 3 da manhã eu acordo com diarreia muito forte, muito debilitante, tal, e fico muito mal, né? Fico muito desesperado, né? Fico achando que eu vou morrer, fico achando que não tem cura esse problema que eu tenho, me dá uma crise de ansiedade também nesse momento, eu fico muito inquieto, só que ao mesmo tempo eu fico com uma prostração muito grande, eu fico muito cansado, e aí eu fico deitado na cama rolando para lá e para cá, e aí depois eu tenho que ir de novo no banheiro, mas sempre às 3 horas da manhã eu acordo com essa diarreia, eu fico com todo esse quadro assim, muito mal. Pronto. Aqui eu tenho um quadro muito, mas muito mais característico de arsênico albo, tá? Então, nesse caso, para esse paciente, eu vou dar uma 30, eu vou dar até uma 200 CH. Por quê? Porque o nível de homeopaticidade com esse paciente, o relacionamento desse remédio com esse paciente é muito forte. Essas indicações que eu tenho agora, elas são muito amplas e elas indicam demais o arsênico. Isso são todas reações que o arsênico provoca em potências mais altas. Tá? Essas são todas reações que ele, numa pessoa saudável, consegue causar em potências mais altas. Logo, para ele curar esse problema de uma forma cada vez melhor, mais rápido, ele também tem que ser dado em potências mais altas, tá? Porque aí eu estou falando da mesma estrutura molecular, tá? Então, é basicamente isso. Por que eu escolhi agora uma potência mais alta? Por conta dessa semelhança sintomática mais, né, mais próxima, mais lapidada, tá? Então, o nível de homeopaticidade é maior, então eu subo mais a potência, tá? Então, os sintomas que ele me passa são muito mais característicos, entendeu? São muito mais peculiares. Então, isso me mostra que é talvez mais interessante eu dar o arsênico uma potência maior. Ah, então quer dizer que na 6 ele não vai funcionar? Não, ele pode até funcionar sim. Mas a reação vai ser muito maior, muito melhor se der numa 200, se der numa 30, tá bom? O processo vai ser muito mais rápido, né? A cura vai vir muito mais rápido se vier nessas potências, tá bom?
Porque aí que tá, né? Então, assim, nesse caso que eu falei, nesse exemplo que eu dei, né? Qual que é o mais forte, entre aspas, né? É o arsênico na 200. O arsênico na 200 vai causar um efeito muito melhor, muito mais rápido, ele vai ser muito mais eficaz, muito mais eficiente para resolver o problema do que na 6, nesse segundo caso, tá? Mas então o da 200 ele é mais forte do que o que está na 6? Depende. Vocês entenderam? Depende. Para qual caso que é? Para que paciente que é? Tá? Para um paciente que tem esse quadro da 6, que é só diarreia, né? Que aparece eventualmente, né, durante o dia, tal, de noite também, que não é uma diarreia característica, ou para esse quadro que tem uma diarreia característica. Se for para esse, o mais forte vai ser o 200. Se for para esse, talvez o mais forte seja o 6, porque é o 6 que vai funcionar melhor. Entendeu? Então, é por isso que eu sempre falo, né, eu uso uma frase, olha, o remédio homeopático mais forte, né, ele é muito mais, o remédio homeopático muito mais adequado a você, ele é mais forte que qualquer coisa. Ele é mais forte que o corticoide, que o antibiótico, que o outro numa potência XYZ. Por quê? Porque ele está adequado a você. Então, como que eu sei que o remédio vai ser, entre aspas, tá? Porque é um termo errado mesmo, forte? E depende da semelhança sintomática. Depende desse nível de homeopaticidade que ele tem com a pessoa, tá bom? Então, eu já fiz até outros vídeos, né, pessoal, falando sobre a experimentação na menção, tá? Vai ver esse vídeo também, esse vídeo é extremamente importante para vocês entenderem esse ponto, tá? Do porquê que a gente tem que dar ali numa potência mais alta, porquê que quando a gente experimenta ele em potências mais altas, porquê que faz surgir esses sintomas, tá? Isso é essencial para entender mesmo, tá? Então, mas eu acho que é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, vão lá no Instagram, a gente sempre põe caixinha de pergunta lá, tá bom? Mandem ideias, né, perguntas para a gente fazer também outros vídeos, tá bom? E é isso. Pessoal, deixa aí sua avaliação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.